Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô rindo que tem uma gatita olhando pra minha cara, boladona, mas tá tudo bem. Ela tá se instalando no meu colo, que agora é a novidade, né? Ela não quer deixar que eu faça uma leitura assim, ela está deitada no meu colo. Ontem eu não fiz, que eu tava mega cansada. Eu tô bem cansada hoje também. Hoje eu tô tão tancinha da cabeça, gente. Eu já perdi tanta coisa hoje. Já achei, já. Olha, já dei não sei quantos pulinhos pra São Longuinho. Hoje o dia foi maravilhoso. Mas aqui estou eu. E ontem também tinha que colocar, tinha a palestra online, né? Que é mais ou menos no horário da leitura. E isso daí também não ajudou muito, né? Que aí antes ia ficar muito cedo pra mim, não ia dar. E depois eu fiquei mais cansada, né? Enfim, é isso, tá? Então vamos de leiturinha, né? O Amigo Jesus, por José Carlos de Luca. E estamos no capítulo 5. Eu acho que aqui eles não colocam o capítulo, eu não tenho capítulo aqui. Aí eu fico perdida, mas se eu não me engano, é o 5. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso está lá em João 10:11. Bondoso pastor, quero me sentir como ovelha do seu rebanho. Sei que muitas vezes me desgarro, me revolto e me abandono aos perigos do lobo devorador do egoísmo. Mas sei que você me busca, como está me buscando neste momento tão perigoso. Aceito o seu cajado me conduzindo pelos caminhos seguros do amor. Ajude-me a não fugir outra vez. Ups! Quase que eu perco a página. Bonito, né? Ajude-me a não fugir outra vez. Sinta a minha compaixão. Tenho compaixão da multidão. Isso está lá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Marcos 8:2. Essas palavras foram pronunciadas por Jesus ao constatar que a multidão que o acompanhava havia 3 dias não tinha o que comer. O mestre tinha atendido muita gente, em torno de 4.000 pessoas, curando enfermos e explicando sua mensagem de amor e paz através de histórias simples que ficaram gravadas no coração dos homens por toda a eternidade. Imagino que Jesus estivesse exausto depois de atender a todas aquelas pessoas durante 3 dias ininterruptos e que, por essa razão, provavelmente, ele gostaria de se retirar para orar e descansar. Mas o Nazareno percebeu que as pessoas estavam com fome, tendo afirmado aos seus discípulos que sentia compaixão da multidão. Compadecido pelo sofrimento do povo que ele tanto amava, Jesus realiza a multiplicação de pães e peixes em quantidade tal que saciou a fome de toda aquela gente, e ainda sobrou comida para encher 7 cestos. Toca-me profundamente essa passagem de Jesus alimentando os famintos. É importante perceber que a ação de Jesus de saciar a fome do povo é precedida pelo sentimento da compaixão. O agir, multiplicação dos pães, é fruto de um sentir compaixão. Um não pode ser entendido sem o outro. Gostaria de tentar definir o que é compaixão, para, assim, entendermos melhor nosso amigo Jesus, sobretudo saber como ele lida com as nossas fraquezas. Segundo o dicionário Aurélio, compaixão é o pesar que nos desperta a desgraça, a dor de outrem. Pela via inversa, André Comte Sponville explica que a compaixão é o contrário da crueldade, que se regozija com o sofrimento do outro, e do egoísmo, que não se preocupa com ele.
Isso vai se achar no pequeno tratado das grandes virtudes Martins Fontes. Jesus foi um homem compassivo, porque o sofrimento humano sempre lhe pesava no coração. Por isso, constantemente estava ao lado dos aflitos, dos pobres, enfermos e pecadores, oferecendo-lhes amparo físico e espiritual. Os desafortunados, derrotados, excluídos socialmente, tocavam profundamente o coração compassivo de Jesus. Todas as lágrimas tocavam o coração do Nazareno. Independentemente dos motivos pelos quais os homens choravam, Jesus chorava com eles. E chora ainda, quando nossos olhos derramam lágrimas sofridas, amargas, aflitas. Ele é o amigo que sente a dor dos espinhos que nos machucam. Todos temos espinhos encravados no corpo e na alma. Espinhos, por vezes, silenciosos ao mundo, mas não ocultos a Jesus. Choramos muitas vezes escondidas no silêncio do nosso quarto, mas Jesus sabe, vê quantas lágrimas estamos derramando. Sofremos calados, a miúde, porém Jesus ouve os gritos de nossa alma desesperada. Jesus de Nazaré sentiu a fome da multidão, como sente hoje a nossa fome de amor, paz, perdão, saúde e felicidade. Como outrora, Ele está disposto a saciar a nossa fome, e seu modo de agir é o de um amigo compassivo. E o que o faz o amigo Jesus? Inicialmente, ele percebe a nossa dor e se compadece de nós. Ele se entristece com nossa tristeza. Ele sofre com nosso sofrimento. Mas o amigo Jesus não fica por aí. Não tem uma atitude meramente contemplativa da nossa dor. Ele vai e vem, pois é o amigo que deseja secar as nossas lágrimas e estipar a raiz do nosso sofrimento. Na parábola do filho prodígo, Jesus conta a história de um filho que abandona a casa do pai e sai pelo mundo esbanjando toda a herança recebida numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, ele começou a passar fome e todo tipo de dificuldade, até que acabou se arrependendo e voltando para a casa do pai. Quero destacar aqui apenas a atitude que o pai teve ao avistar o filho retornando ao lar. Jesus conta que o pai teve compaixão, saiu correndo, abraçou o filho e o cobriu de beijos. Isso está lá em Lucas 15, 20. É assim que o amigo Jesus faz conosco. Todas as vezes que sofrendo, imploramos a Deus o socorro para nossas dores, expressando o amor do Pai. Jesus vem ao nosso encontro, nos abraça e nos enche de beijos, no lugar de castigo e sermões. Temos um Jesus que corre para nós e que nos encontra, sim, com abraços e beijos. É assim que Deus nos ama de forma divina, mas também humana, com abraços e beijos, sobretudo quando estamos no pior momento de nossa existência, tal qual ocorria ao filho prodígio. Por isso, quando estivermos atravessando as nossas crises, jamais nos esqueçamos de que Jesus virá correndo nos encontrar tão logo procuremos através da prece. Ele vem na condição de amigo compassivo, que nos abraça e nos beija para saciar a nossa fome, multiplicando as bênçãos de que necessitamos em nossa vida. Há de se frisar, porém, que o encontro com Jesus é de coração a coração. A conexão com o coração compassivo do Mestre encontra sério obstáculo se estivermos com o coração seco, insensível ao sofrimento do próximo. Se estivermos, por exemplo, no hospital, pedindo a Jesus que socorra um filho doente, precisamos usar de compaixão para sentirmos a dor de outros pais e familiares pela doença dos seus entes queridos. E nossas preces precisam também se voltar a esses irmãos em sofrimento.
Fazendo assim, as nossas súplicas poderão alcançar os planos celestiais, onde reinam o amor e a compaixão. A compaixão de Jesus não serve apenas para dela se obter algum bem. É, antes de tudo, um estímulo para que também sejamos compassivos, pois na virtude da compaixão é que nascem o amor e a felicidade em nossa vida. A prática da compaixão pede um olhar para as dores alheias, é um convite para abraçarmos os que sofrem e oferecemos a eles o socorro que nos for possível. Fazendo isso, ou seja, sentindo e socorrendo a dor alheia, estaremos minimizando e curando a nossa própria dor. O amigo Jesus vem mais depressa em encontro de um amigo de coração compassivo, falando ao seu espírito abatido. Bom amigo, sei o quanto sofre. Meu coração se compadece da sua aflição, mas estou aqui. Eu abraço e beijo sua fronte, em sinal de minha amizade. Conheço suas dificuldades no momento e pesa em mim o seu sofrer. Quero muito ajudá-lo a resolver a situação que o aflige e por isso estou ao seu lado. Neste exato momento estou orando a Deus por você, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, por sua vida. Oro implorando a Deus por uma solução para suas aflições. Estou fazendo a minha parte, espero que possa fazer a sua. Quando eu multipliquei pães e peixes, eu não consegui fazer isso do nada. Eu multipliquei a partir de alguns poucos pães e peixes que meus discípulos tinham consigo. E Deus abençoou esse pouco, transformando-o em comida capaz de alimentar uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Por isso, querendo agora abençoar a sua vida, eu lhe peço que me dê o seu coração compassivo, me dê um pouco dos seus gestos de amor pelo próximo, me dê um pouquinho da sua caridade para que eu possa multiplicar tudo isso em sua vida. Mas, se porventura o seu cesto estiver vazio, dê a mim, pelo menos, o seu compromisso de ser compassivo e caridoso com os outros famintos que cruzarem a estrada da sua vida. Assim a nossa amizade vai crescendo. O mundo se tornando um lugar bom de se habitar na vivência da verdadeira fraternidade. Há muita gente faminta ao seu lado, esperando que você multiplique não apenas o pão do corpo, mas o pão que alimenta a alma em forma de atenção, gentileza, acolhimento e afeto. Eu ensinei a não deixar o cesto vazio. Faça o mesmo você também, sobretudo com as pessoas mais difíceis à sua volta, pois elas, mais do que as outras, precisam da sua compaixão. Nunca se esqueça de que compaixão é uma virtude que se desenvolve no sentido de tratar as pessoas melhor do que você julga que elas merecem. Uma lição muito boa, né? Aqui o interessante, deixa eu só botar aqui, é que a gente não fala só do alimento para o corpo físico, mas a gente fala também do alimento espiritual, moral, né? O que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos em determinadas situações difíceis, aquela situação que a gente fala que é um beco sem saída, que a gente não vê a luz no fim do túnel, enfim. O que acontece? A gente pode acontecer que nós nos afastemos, né? Que a gente se perca, que a gente perca o caminho, né? Que a gente saia do caminho. Por isso, a importância de a gente estar atento às pessoas ao nosso redor, né? Que
possam precisar da gente. E estarmos atentos também a nós mesmos, porque é muito fácil nós sairmos do eixo, né? Qualquer coisinha pode fazer a gente sair do eixo, não importa. Mas qualquer coisinha que aconteça, a gente, ó, pode. Não tô falando que a gente o faça. Gente, minha voz tá demais. Não estou falando que a gente toda vez se distraia e saia da linha. Não é isso que eu tô falando. Mas acontece. Eu já falei aqui e eu volto a repetir. O melhor lugar que foi para mim, para treinar a compaixão, que é treinar mais, né? Porque eu já trago, é uma coisa que eu já trago comigo desde novinha, o lado da compaixão eu já venho trazendo comigo. Mas o lugar onde realmente eu não tinha, assim, vou falar assim, eu aprendi a não ter compaixão seletiva. Pronto. Foi frequentando o INCA. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu entrei naquele hospital. Que você passava pela triagem, não sei se ainda é assim hoje em dia. Passava pela triagem. E da triagem ia para uma segunda triagem, que ela já era dentro do hospital, ali na Praça da Cruz Vermelha. E que até no térreo, era no térreo, nessa triagem, segunda triagem, você vê tudo. Então, assim, você tem os cânceres visíveis e invisíveis. Os invisíveis, tá, mas aqueles cânceres visíveis estão no rosto, no corpo, na parte do corpo que você vê. Eu lembro que eu engolia em seco, gente. Aquilo, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou suportar ficar aqui, vir aqui e não olhar as pessoas com um olhar de julgamento, de pena, de curioso, enfim, aquele olhar que não é legal, né? Tem vários tipos de olhares quando a gente olha uma pessoa com algo diferente, né? Algo que tá faltando. E não sentir nojo. Enfim, tem vários sentimentos que passam pela gente. E eu só pedi a Deus para poder ter o olhar com mais compaixão possível e imaginável para que não machucar aquelas pessoas que cruzavam meu caminho. E as primeiras vezes eu admito que foi muito difícil. Foi muito difícil quando eu cruzava alguém que estava com alguma coisa ou na face, enfim, que era bem impactante. Eu baixava a cabeça. Eu ficava assim, falei, gente, eu não posso olhar. Eu não posso olhar. Eu baixava, eu olhava pro chão, eu andava olhando pro chão, porque eu falava, eu não posso olhar porque eu não tenho condições de olhar para essa pessoa e meu olhar vai ser um olhar que não vai ser legal para ela.
É, é uma coisa que eu já vinha treinando, é, com, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa, enfim, pessoas com algumas deficiências. Eu já tinha o hábito de olhar assim, como se a pessoa, assim, como se a pessoa não tivesse nada. Então, tratando ela, a pessoa totalmente normal. Mas ali era uma coisa para mim muito mais impactante, muito mais difícil, que eu sou uma pessoa fresca, né? Esse nojinho, eu sou a nojinho, né? Daquele desenho animado que teve lá, eu sou a nojinho. Então, eu fico com nojo à toa. Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E eu percebi que aos poucos eu fui conseguindo olhar para aquelas pessoas com um olhar de compaixão. E eu conseguia fazer com que aquelas pessoas se sintam à vontade comigo. Compaixão é uma coisa muito difícil, porque apesar disso, eu ainda tenho algumas seleções, né? Que eu já falei, por exemplo, não é toda pessoa que pede na rua que eu dou. Primeiro, porque eu não tenho condições de ficar dando para todo mundo. Segundo, porque eu dou quando o meu coração peça que eu dê. E eu tô errada, eu tô certa, não sei. Mas, por exemplo, outro dia fui no mercado aqui perto. Aí tinha um casal. Ai, não sei o que. E eu tava mega. Gente, eu tava com R$ 50. Não ia dar. Só ia dar pra comprar as coisas pra casa e pronto, acabou. Porque tá tudo caro, né? Eu falei, não tem condições nenhuma de comprar nada pra vocês hoje. Aí conversando com a menina no caixa, porque são meio intimidadores, né? Eles colocam uma certa pressão. Não, mas a senhora. Eu falei, olha só, eu vou ver se vai dar para comprar alguma coisa. Que eu não sei, que eu tô com pouco dinheiro aqui. Não sei nem se vai dar para comprar tudo que eu preciso para mim. Então, eu não sei. E aí a menina do caixa, aí eu comentando com ela, falei, poxa, eles fazem uma pressão ali, né? O casal. A moça até bem arrumada, tá? Arrumada, assim, enfim. Não tava largada, não tava suja, não tava magra, não tava com cara de doente, enfim. Aí ela me contou que o gerente do mercado ofereceu um emprego para ela e ela não quis. Então, assim, aí eu falei, caramba, eu não tenho direito de julgar, obviamente, eu não tenho direito de julgar. Mas nesse momento a minha compaixão foi seletiva. Que eu falei, eu não consigo, não vou conseguir dar nada para ela, pro casal. Porque a pessoa recusou uma vaga de emprego que tinha e prefere ficar pedindo ali na porta do mercado. Tá. O que eu falei? Provavelmente eu não estou certa. Mas meu coração tinha mandado fazer isso, foi o que eu fiz. E pronto, né? Isso eu chamo de compaixão seletiva. Às vezes eu quero ajudar e não dá para ajudar, né? Às vezes não dá para ajudar. Eu ajudo quando eu posso, como eu posso. E, enfim, é isso. No geral, eu até tento ter uma palavra
de acolhimento, né? É uma palavra de... vou dar um exemplo. Tem um senhor que mora na rua aqui atrás, há muitos anos também. E o estado de saúde dele só tá deteriorando, né? Deteriorando. Ele tem cuidador, enfim, ele não pode mais andar sozinho. Ele tá muito... Ele teve muito mal, enfim. Mas todo dia ele vai tomar açaí aqui na frente, vai fazer um lanche. Ele sai várias vezes por dia, ele vem aqui na frente. Aí ele gosta muito do meu irmão. Aí outro dia eu tava saindo de casa e ele, e aí, como é que tá teu irmão? Mas ele não fala mais nem tão rápido assim, eu tô falando. Aí eu falei, aí, como é que é o nome dele ainda? Eu falei a ele, como é que ele tá? Eu falei, ele tá bem. Ai, manda meu abraço pra ele. Eu falei, pode deixar. Aí no dia seguinte encontrei com ele. Aí ele tava todo acelerado. Eu falei, senhor, vai cair. Olha lá, hein? Vai pela rampa. Eu, hein? Fica aí todo acelerado. Você não tá podendo acelerar assim, não. Aí eu fico brincando com ele na rua. Aí eu falei, meu irmão mandou um abraço pro senhor, hein? Ele, ai, que bom, manda outro pra ele. Eu falei, tá bom, pode deixar. Mas assim, o fato de eu perturbar ele assim, brincando, né? De eu ficar brincando com ele na rua, ele fica todo feliz, Jesus. Tadinho, bichinho. Ele fica todo feliz. Ele, ai, que bom te ver. E que não sei o que. Eu falo, gente, custa pra mim, não me custa nada, né? Conversar com ele. Eu nunca conversei com ele quando ele era saudável, tá? Eu não conversava com ele, não. Meu irmão aqui sempre conversou mais com ele, mas eu nunca tinha conversado com ele. E eu vejo o estado dele se deteriorar, e isso realmente mexe muito comigo. Então, assim, eu tô vendo que ele tá se deteriorando e que não vai. Se bem que ele tá resistindo bem, tá resistindo bastante. Mas, assim, a gente não sabe até quando ele vai estar aqui encarnado, né? Mas, enfim, é isso. E isso eu acho que ajuda a saciar a pessoa, né? Preencher um, um vazio, né? Que todo mundo aqui, por exemplo, trata ele super bem. Todos os comerciantes aqui, os motoboys que tem ali, todo mundo trata ele super bem, chama ele pelo nome. Então, assim, eu acho que todos nós fazemos um pouquinho esse trabalho que Jesus que gostaria que a gente fizesse, né? Que é ter essa compaixão por um senhor, né? Que já viveu, sei lá, quantos anos, que a gente vê, tá na reta final da vida encarnada e assim, não custa nada pra gente, né? Ter essa visão pra com ele, né? Esse carinho, né? Que a gente não custa nada. Então, assim, essa é a parte moral, né? E aí, pra historinha, né, da multiplicação dos pães e peixes, né? Assim, é uma parte que eu sempre achei interessante, obviamente, mas eu aprendi a achar mais interessante depois de trabalhar em casa espírita. Por que que acontece? Quando a gente... Eu lembro lá atrás, quando eu cheguei no Cefas, nós dávamos a sopa depois da palestra. Casa enchia nas palestras e o pessoal ficava para tomar a sopa. E era gente, e a criançada ali da comunidade tomava 3, 4, 5 bowls de sopa e era sopa e a sopa não acabava. A sopa não acabava. Era a multiplicação da sopa. Aí chegava no final, aí não tinha mais ninguém da comunidade para tomar sopa. A gente falava, vamos tomar uma sopa, gente? A gente tinha quase que raspar a panela.
porque não rendia, pra gente não rendia nada. E isso aconteceu com a gente, tanto no Cefas, na época que a gente dava sopa, né, na palestra, quanto quando a gente fazia o trabalho social em Uaíba, que a gente dava uma sopa, fazia uma sopa, um macarrão, a gente fazia alguma comida lá no dia, né? Geralmente era sopa, a gente já fez canjica também, enfim. E o pessoal se servia, se servia, se servia, se servia, se servia, se servia. E quando chegava a nossa vez de comer, não tinha nada, acabava. A gente falava assim, meu Deus do céu, acabava, não dava pra gente comer, não dava pra todo mundo, não dava uma quantidade que saciasse, né? Que nos saciasse, né? E eu acho isso muito interessante, porque na realidade nós não somos necessitados, né, do alimento físico, né, tanto quanto aquelas pessoas estavam. Mas a gente sentia fome naquela hora, né, porque era o horário assim, caramba, a gente morria de fome, a gente ficava esfomeada. E aí não dava, não tinha suficiente. Aí, enfim, era muito engraçado. Mas, assim, isso é o que eu falo, é uma parte da multiplicação. Eu falo a multiplicação da sopa, multiplicação da sopa, porque realmente é isso. E isso, porque é um trabalho feito com amor, um trabalho de Jesus, né? Um trabalho é, de caridade, de amor ao próximo, de compaixão, porque é o que fala, né? Sem compaixão não tem caridade, sem caridade não tem compaixão. Então, assim, a gente realmente, a gente ficava muito, era muito triste, né, ver aquelas pessoas todas com muita fome, é, às vezes recebia cesta básica, mas eu olhava assim pra gente, oh, mas não tem dinheiro pro gás, né? Aí eu, mas ué, como é que você vai fazer? Aí eu tinha uma moça um dia, ela falou isso pra mim. Ué, o que você vai fazer então com a cesta? Se você não tem dinheiro nem pro gás. Aí ela falou pra mim, não, mas eu vou deixar na casa da minha mãe, eu vou fazer a comida na casa da minha mãe, que lá tem gás. Eu falei, tá bom. Aí, assim, então, às vezes a gente tinha que fazer vaquinha pra dar o gás pro pessoal também. Gente, perdão. Então, às vezes a gente fazia vaquinha pra comprar o gás, pra eles poderem comer. E aí ver a fome daquelas pessoas, meu Deus do céu. Era assim. E sopa era nada demais, mas era feita com amor, né? Era feita com amor, era uma sopa com levava carne, legumes, um pouquinho de macarrão. Mas o pessoal comia, tomava sopa, tomava sopa, tomava sopa, tomava sopa, tomava sopa. Gente, eles se serviam, se resserviam, se serviam, a gente ficava, eram uns 3, 4 panelões daqueles altos, né, de indústria de cozinha profissional, né, e assim, mas outra chegava a nossa vez e acabava, não dava, não dava pra saciar a nossa fome física, mas a nossa fome espiritual estava saciada, né, porque ver aqui, o povo todo tendo aqui a fome, né, saciada, era coisa assim, era muito bom. Era muito bom ver aquilo, né? Então é isso, gente. Eu acho que e também Jesus sempre está perto da gente, né? Ele não deixa a gente se perder. Tem muita informação nesse capítulo, né? Que tem essa parte também que ele não deixa a gente se perder dele, né? Então, quando a gente entra em desespero, ele tá logo do nosso lado, correndo para nos ajudar, né? De alguma maneira ele tá perto da gente.
Ele dá o jeito, dá seu jeito, né? Então, vamos sempre ficarmos atentos, né? A compaixão é válida pra gente também, tá? Porque às vezes a gente não tem compaixão com nós mesmos, né? Então, é uma coisa muito necessária. Gente, não sei o que tem. Não sei o que é, meu nariz tá coçando. E o quarto tá todo aspirado, então não sei o que é. Então é isso, gente. Vamos sempre lembrar que Jesus é nosso melhor amigo, é nosso irmão, né? Nosso irmão maior, médico dos médicos, que está conosco a qualquer momento de nossas existências. Sem critérios, sem poréns, sem seletividade, tá bom? Então vamos ficar por aqui, vamos fazer a nossa oração. Eu esqueci de fazer no início, né? Para variar. Então vamos fechar os nossos olhos, nos conectarmos ao alto, agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido, Maria Santíssima, o Doutor Bezerra de Menezes, o Francisco de Assis, o nosso querido Chico, por todo o amparo, por todo o carinho, o amor que esses espíritos tão bondosos têm para conosco, por intermédio dos nossos mentores espirituais, agradecendo a paciência dos nossos mentores, agradecendo a presença de todos os irmãos franciscanos, das irmãs Marianas e Clarissas, junto a nós em nossos lares, recolhidos em oração conosco, higienizando os nossos lares, eliminando qualquer resquícios de negatividade, fazendo-se presente a proteção divina em nossos lares, que todos nós possamos recebermos do alto os fluidos necessários para os nossos corpos físicos, para nos refazermos, para nos melhorarmos, tanto fisicamente quanto moralmente, espiritualmente, que nós possamos nos recuperarmos de nossas doenças, que também nossos bichinhos de estimação possam receber todo o amparo do alto. Minha cachorra Nala, que tá com machucadinho, espero que não seja nada grave, que ela receba todo o carinho de Francisco de Assis e os cuidados dos veterinários espirituais. Agradecemos por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, gente, fiquem com Deus. Boa noite para todos. Amo vocês. E até amanhã. Bye, bye, beijoca.